Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Laís Gomes e esse é o seu canal Batata Frita com Jiló. Hoje nós iremos falar sobre personalidade e as difíceis personalidades que a gente tem por aí, né? Então, para falar um pouquinho sobre isso, vamos ao nosso devocional que se encontra em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. E diz assim: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse texto, ele fala de uma intimidade, né? Aliás, Paulo é uma referência assim de intimidade, de transformação, de mudança, de tudo para a vida cristã, né? E esse versículo, em especial, ele vem falando sobre essa transformação muito clara, sobre essa convicção de quem ele serve, para quem ele serve, por que ele serve. Tem muitas lições para tirar de um versículo só. E é importante a gente entender essa intimidade que ele tem com Cristo, né? Essa vivência que ele passa a ter com Cristo. A gente observa que ele já começa falando: já estou crucificado com Cristo. Ter essa certeza de crucificação com Cristo, ter essa certeza da crucificação com Cristo fala de mudança de personalidade, né? Mudança de postura, mudança do seu eu. Eu acredito muito que a gente não tem uma mudança assim repentina, é um processo que a gente passa todo dia, lembrando quem é o protagonista principal da nossa história, da nossa vida. É óbvio que não tem como você anular 100% quem você é, porque o Senhor Jesus, né, a Trindade, Espírito Santo e Deus, os três, eles precisam do que nós temos para evidenciar muitas coisas deles. Interessante como Paulo teve essa vida com Cristo e ter essa certeza, né? E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala: agora não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é realmente colocar Jesus como protagonista dessa história, é ter essa certeza. E existe dois Paulos, né? Um anterior, que a gente conhece como Saulo, e depois um pós com Cristo. E a gente vê uma mudança drástica no seu comportamento. E aí a gente pergunta: será que Jesus fez diferença na sua vida? Na sua conversão, na sua transformação? Como Jesus está sendo mostrado através da sua personalidade? O que está sendo diferenciado? Né? Então, é uma coisa a gente pensar, é uma coisa que a gente pode trazer aí de modificação. Existe mesmo uma Laís antes e uma Laís pós-conversão? Como era? E o que aconteceu? Então, as pessoas precisam perceber isso. E não só as pessoas, mas você precisa ter essa mudança no teu temperamento, no teu caráter, no teu dia a dia, né? Para que você veja realmente que Cristo é protagonista da tua história. E vamos à nossa literatura. Bom, hoje eu vou terminar a dica desse livro, que é muito lindo, muito bom, do nosso autor Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ele é um livro super interessante, que ele vai falar não só de sonhos, não só de perdas e ganhos, mas também lhe dá dicas interessantes de como você pode realçar mais aquilo que você tem de melhor, tá? Então, vamos à nossa literatura, que ele diz assim: trabalhando na personalidade até o último minuto. O mestre dos mestres tinha de revolucionar a personalidade do seu pequeno grupo para que os discípulos revolucionassem o mundo.
seria a maior revolução de todos os tempos, mas essa revolução não poderia ser feita com o uso de armas, força, chantagem, pressões, pois estas ferramentas, sempre usadas na história, não conquistam o inconsciente. Elas geram servos e não pessoas livres. Parecia loucura o projeto de Jesus. Era quase impossível atuar nos bastidores da mente dos discípulos e transformar as matrizes conscientes e inconscientes da memória para tecer novas características da personalidade neles. Não sabemos onde estão as janelas doentias da nossa personalidade. Para termos uma ideia, a área equivalente à cabeça de um alfinete contém milhares de janelas com milhões de informações no córtex cerebral. Como encontrá-las? Como transformá-las? O processo é tão complicado que um tratamento psíquico demora semanas, meses e, em alguns casos, anos para se ter sucesso. Deletar a memória é uma tarefa fácil nos computadores. No homem, ela é impossível. Todas as misérias, conflitos e traumas emocionais que estão arquivados não podem ser destruídas, a não ser que haja um trauma cerebral. A única possibilidade, como vimos, é sobrepor novas experiências no locus das antigas, o que chamamos de reedição, ou então construir janelas paralelas que se abrem simultaneamente às doentias. Se você tiver uma janela paralela que contém segurança, ousadia, determinação e que se abre simultaneamente às janelas do medo, do pânico, da ansiedade, você terá subsídio para superar sua crise. Se não possuir essa janela, terá grande chance de se tornar uma vítima. Mas como reeditar a memória dos discípulos ou construir janela paralela em tão pouco tempo? Sinceramente, era uma tarefa quase impossível. Se fosse viável transportar os mais ilustres psiquiatras e psicólogos clínicos através de uma máquina do tempo para tratar dos discípulos de Jesus, com 7 sessões por semana, mesmo assim os resultados seriam pobres. Por quê? Porque eles não tinham consciência dos seus problemas. O grande desafio para o sucesso do tratamento psicológico não é a dimensão de uma doença, mas a consciência que o paciente tem da doença e a capacidade de intervenção na sua dinâmica. Por que é tão difícil mudar a personalidade? Porque ela é tecida por milhões de arquivos complexos e contém bilhões de informações e experiência. Não possuímos ferramentas para mudar magicamente esses arquivos que se interrelacionam multifocalmente. Então, esse é o nosso livro e nós terminamos ele, Não terminamos, na verdade, mas a dica fica para vocês lerem ele, que é maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado da dica, eu espero que você tenha gostado também da nossa leitura devocional de hoje e se pergunte, que mudança Jesus tem feito na sua vida? Então, eu espero vocês no próximo vídeo e até lá!